Rio, graças a Deus, para todos os gaúchos, os times já treinando há algum tempo, mas nós temos executivos conversando com as presidências de federações e com os clubes do Brasil inteiro, sabendo a posição de cada lugar. O Rio Grande do Sul não fala em volta ao campeonato antes de julho. Então, por que o Rio teria que voltar na primeira data que se falou, 20 de junho? Não houve uma precipitação? Por que este retorno antecipado aos treinos? Não seria bom? Um acordo razoável não é sempre melhor do que uma boa briga? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Galvão. Não sei se quando eu mandei a minha mensagem foi ouvida. Dizer que é um prazer enorme poder estar aqui, atendendo a seu convite. Você já tinha feito seu convite em Doha para mim, faltou data para a gente poder... Então, é um prazer enorme poder estar aqui participando do programa. Segundo ponto da carta que você comentou, de fato, aquela carta foi falada sobre... que você comentou a respeito do problema de faltar a palavra ciência e saúde na carta, mas é só explicando para os telespectadores. Na verdade, aquela carta foi uma carta de resposta que eu fiz a algumas centenas de sócios do Flamengo, né, que escreveram um documento para mim de apoio pelo fato de eu ter procurado as diversas autoridades do Rio de Janeiro, prefeitura, governo do estado e mesmo a presidência da República, que houve uma discussão lá, o Flamengo deveria fazer isso ou não, e eu estava agradecendo eles. E essa foi a razão pela qual aquela minha resposta era especificamente em relação a essa carta de apoio que eu tinha recebido dos meus sócios do Flamengo, e a razão de não ter a palavra saúde e ciência na carta foi porque o objetivo da carta era completamente diferente disso. Mas foi bom, porque a gente pode emendar num outro assunto que envolve saúde e ciência, né? Que é essa discussão que a gente está tendo agora, né? Que é a da volta. Eu acho que é interessante comentar para todo mundo o seguinte, desde o primeiro momento que houve a paralisação do futebol, o Flamengo começou a se planejar para voltar. É natural isso. A gente foi procurar saber quais eram os melhores procedimentos que estavam sendo implantados na Europa, na Alemanha, e conversamos com vários clubes da Europa e tudo isso, e começamos a traçar um protocolo seguro, puro, para a volta dos nossos jogadores, né? Acho que a gente comentou isso com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, os demais clubes se uniram nesse processo junto com o Flamengo, coordenados pelo presidente da Federação do Rio de Janeiro, o doutor Rubem Lopes, que, por sinal, é um médico, né? Também uma participação muito forte do doutor Alexandre Campelo, que também é médico, presidente do Vasco, e a gente continuou, quer dizer, discutindo esses assuntos para poder fazer um protocolo bem seguro. O Flamengo vinha com duas preocupações muito grandes, né? A primeira, de fazer com que essa volta seja completamente segura, e a segunda também cuidar dos seus jogadores, né? Os seus jogadores é muito importante. O Flamengo os nossos jogadores já estavam parados há 2 meses, Galvão. E imagina, né? São atletas de alto desempenho que precisam estar constantemente mantendo o seu nível de físico bastante elevado, até porque, Galvão, por causa do acúmulo de datas que a gente vai ter até o final do ano, início do ano que vem, certamente nós vamos ter que enfrentar uma grande maratona esse ano. E é necessário que a gente tenha esses jogadores bem preparados. Essa era a intenção nossa de, por exemplo, começar esses treinamentos para começar a ter uma preparação física adequada no nosso jogador. Então, nossa preocupação era, uma vez que entrasse em operação todo esse calendário que a gente vai ter a partir de agora, muito pouco tempo a gente teria para poder treinar e botar os nossos jogadores em condições de jogo e evitar os problemas que a gente está tendo e está vendo, por exemplo, na Alemanha, onde tivemos várias contusões de vários jogadores. Com relação ao aspecto de voltar ou não voltar, se o momento é correto ou não, a gente entende o seguinte: a forma com que o protocolo está sendo montado, com testes, procurando identificar todos os jogadores que estariam eventualmente contaminados ou não, segregando esses jogadores. Aliás, eu convido todos vocês a entrarem a fundo nesse protocolo, porque acho que é uma coisa que o esporte tem muito a se orgulhar, o esporte brasileiro. O protocolo que a gente está fazendo
que a gente começou a fazer. Hoje, o protocolo aqui do Rio, ele foi abraçado pela CBF também. A CBF tem participado dessas discussões, inclusive a Conmebol. A gente está servindo como padrão de referência para a própria Conmebol. Então, é algo que a gente poderia até se orgulhar. E eu posso garantir para vocês que é um protocolo bastante seguro. Pelo contrário, assim, a gente tem a certeza de que, implementando esse tipo de protocolo, a gente está, na verdade, protegendo a família dos nossos jogadores. Como a gente pôde comprovar, no período de paralisação em que eles ficaram fora de férias, sem controle, 9 desses nossos jogadores foram contaminados. Hoje eles já estão com o índice, o IgG deles positivo, quer dizer, estão completamente imunizados e com anticorpos. E desde que a gente voltou, há cerca de um mês, há cerca de 20 dias atrás, nenhum jogador mais foi contaminado, nem nenhum membro da comissão técnica nossa foi contaminado. O que demonstra que aquilo que a gente viu em outros países é a forma correta de se fazer, como você falou, saúde e ciência, usando as suas palavras. É você testar muito e segregar aqueles que eventualmente estiverem doentes. E é isso que o Paulo está fazendo e servindo, vamos dizer assim, na minha maneira de ver, um grande exemplo para que outras atividades possam, vamos dizer assim, seguir o que está sendo feito no futebol. Presidente, posso fazer uma pergunta para o senhor? Assim, quando o senhor fala do exemplo que o futebol pode dar nessa questão de testar, de preservar as pessoas, eu acho interessante. É um raciocínio bem interessante. Claro que eu não tenho nenhuma dúvida que o futebol está cuidando responsavelmente dos profissionais, jogadores, comissão técnica e tal. A minha pergunta para o senhor agora é como o cidadão Rodolfo Landim vê uma situação que a comparação com o futebol europeu, que está voltando, né, é uma comparação, como disse o Galvão, que precisa ter um tempo de raciocínio, né? A pandemia chegou primeiro lá, o pico chegou primeiro lá, e aqui nós não conseguimos ver, por palavras dos próprios cientistas, infectologistas, dos médicos, nós não conseguimos ver o tal do platô. O exemplo do futebol voltar, treinar eu acho de boa, assim, treinar eu acho que é natural, dentro desses cuidados. A atividade futebol, o campo, o jogo, não é um exemplo que pode ser, pode deixar em dúvida a população brasileira? Eu não sei se eu entendi corretamente sua pergunta, mas eu vou tentar responder. Basicamente, eu entendo que não, pelo seguinte, o que a gente está brasileira é que, seguindo um protocolo onde todos os jogadores que vão estar em campo, todas as pessoas que estão participando da partida, do match day, do evento propriamente dito, foram testadas, estão sendo continuamente avaliadas e não estão doentes, eu não sei por que isso seria um mau exemplo, tá certo? Eu vejo isso como um bom exemplo. Isso é um exemplo, por exemplo, que eu acho que, eu imagino, eu ouvi dizer que, por exemplo, a própria Rede Globo vai estar voltando às filmagens das novelas, né, que o povo também tanto gosta tanto do futebol como também das novelas. E eu imagino que vocês também estão praticando e estão pensando em protocolos desse tipo, entendeu? Tendo o mesmo padrão que nós estamos seguindo dentro do Flamengo e dentro do futebol. E a gente é disposto a dividir isso com a população, e eu acho que isso era um bom serviço que os jornalistas poderiam prestar para a população. Na verdade, focar naquilo de bom que está sendo feito para evitar que haja maior contaminação. E o exemplo do futebol é o maior deles, porque só para passar uns números para vocês, como eu comentei aqui com vocês, na primeira fase, até os jogadores, até o dia 16, nós, no primeiro teste que nós fizemos em 293 pessoas e nós identificamos 38 contaminados. 38, e todos eles assintomáticos. Aliás, essa é uma característica importante da gente ver, e isso foi uma conversa longa que nós tivemos com o próprio prefeito. Ele mostra o seguinte, que o perfil de contaminação que a gente consegue ver no Brasil, no Rio de Janeiro, notadamente aqui no Rio de Janeiro,
a gente praticamente não tem muitas pessoas testadas positivas dos 25 aos 30 anos de idade. E isso acontece pura e simplesmente porque essas pessoas não ficam doentes. Então, elas não se testam. Eu não acredito que elas tenham menos ou mais contaminadas do que outras. Elas apenas... elas são... provavelmente têm um... Oi, não. Não, se me permita, só para não fugir do que você aventou uma possibilidade da Globo estar voltando a gravar as novelas. Então, gostaria de lhe informar e deixar público que a Globo não pensa em voltar a gravar novelas antes do final de julho. Está previsto a partir do final de julho e se entender que existam condições acima de riscos ou condições favoráveis nessa solução da pandemia. Apenas para deixar isso claro, ok, Landim? Para que não fique nenhum... Peço desculpa aqui, não fique nenhum... Nesse mundo de notícias tão louco aqui que eu tinha lido uma notícia dessa, mas deve ser mais uma fake news. Mas deixa eu dizer... Foi por isso que eu fiz questão de deixar esclarecido agora para não seguirmos à frente. Obrigado. Não, obrigado. Peço desculpa até. Mas assim, o que não invalida o fato de que a gente está com um protocolo aí disponível para vocês para mostrar como a gente deve fazer para evitar que essa contaminação continue. Que foi o que nós aplicamos dentro do Flamengo, dentro dos clubes de futebol, e estamos tendo excelentes resultados. A gente está protegendo a família dos nossos jogadores. Na verdade, isso é uma unanimidade entre os nossos jogadores. Todos eles têm me procurado, inclusive, quando eu vou lá no treinamento, no contato que eu tenho tido com os jogadores, o que eles vêm me falar é o seguinte: nós todos nós estamos ansiosos para voltar, todos nós estamos assim, extremamente confiantes com o que vocês estão fazendo, com o trabalho que está sendo assim, e todos nós estamos nos sentindo protegidos pelo clube. Vários casos de contaminação, para vocês terem uma ideia, estavam, vamos dizer assim, nas pessoas que cercavam um núcleo familiar com os jogadores e que mais algum tempo as pessoas da família deles seriam contaminadas. E nós conseguimos identificar isso isolando eles e, com isso, a gente evitou que esses jogadores fossem contaminados. Mas só terminando o meu raciocínio anterior, nessa faixa etária dos nossos jogadores, mesmo contaminados, muito poucos vão, vamos dizer assim, ter sinais da doença. Dos 38 que estavam contaminados entre os 293 primeiros, nenhum deles era sintomático. Todos eram assintomáticos. Todos eles. Todos jovens, todos saudáveis, todos assintomáticos. Então, o fato da gente evitar avisar para eles, isolá-los e evitar que eles estivessem conversando com outras pessoas, tendo relações com outras pessoas, foi exatamente uma contribuição que a gente deu para a sociedade no sentido de evitar que essa pandemia ainda se disseminasse num nível maior. Posso falar? Ô, Léo, você me permite falar um pouquinho antes? Vai. Posso falar? Claro, Casa. Boa noite, presidente. É o Casagrande, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme, Casal. Beleza. Primeiro eu quero falar, são algumas partes. Primeiro eu concordo com o Júlio plenamente. Eu também não concordo com a volta no futebol. A segunda parte é assim. A pandemia, o governo federal não tratou bem a pandemia. Nós não temos nem ministro da Saúde, nós queremos voltar para o futebol. A terceira parte tem que tomar cuidado com fake news, mas já estão tomando providências para acabar com essa rede de fake news. Fake news, o senhor não pode entrar na fake news, a Globo não vai fazer novela, só como o Galvão falou. E por último, o senhor está falando em nome do Flamengo, não em nome do futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras, o Flamengo está dando as condições, o Flamengo testa, mas o futebol brasileiro não é só o Flamengo. Você não vai jogar, você não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem Campeonato Brasileiro, os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, eu vou voltar à mesma pergunta que o Galvão fez, eu acho que o Júlio também tem curiosidade de todo mundo. Por que a pressa, presidente?
Por que a pressa? Por que não pode esperar mais um mês ou 2? Por que não pode ter mais segurança para se fazer isso? Qual é o problema, sabe? Tem que pensar em vocês também. É porque o mundo do futebol não é só jogadores de 25 a 30 Então, anos. e tem outro. E o senhor tem que pensar no Flamengo e em vocês também, porque se der alguma coisa errada, o senhor foi o líder da coisa errada. Então, o senhor também tem que tomar cuidado com qualquer tipo de passo, se não tiver todo mundo em acordo e, principalmente, nós não temos ministro da Saúde, né? Mas tem que ficar de olho aí, ouvindo as atualizações, né? Dos óbitos, a atualização de contaminados. Nós não estamos... O pico está subindo, enfim. E nós não somos a Alemanha. Então, a minha pergunta, depois desse discurso, minha pergunta é: por que a pressa? Por que a pressa? Tá, então vamos lá. Obrigado pela pergunta, Casão. Primeiro ponto é o seguinte, eu não estou falando só, eu acho que aqui eu estou representando o Flamengo, é verdade, eu estou falando em nome do Flamengo, mas eu tenho certeza de que eu estou falando em nome, vamos dizer assim, da grande maioria dos clubes, por exemplo, da Federação do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem mantido contato direto, vamos dizer assim, com outros clubes do Brasil também. A gente tem um grupo dos clubes da Série A do Campeonato Nacional e eu posso te dizer que esse não é uma posição do Flamengo. Essa é uma posição, vamos dizer assim, se não da totalidade, eu diria da enorme maioria dos clubes. Do Rio de Janeiro, eu diria que, com exceção do Fluminense e do Botafogo, como vocês já informaram, e sendo que o Botafogo mais ou menos, tá certo? Porque o Botafogo já vem participando mais e modificando um pouco, eu acredito, a posição dele. O Fluminense tem sido mais veemente na defesa dessa posição que você está também defendendo aí. Mas eu posso te dizer que é a posição dos demais, de todos os demais clubes, de voltar. E o Flamengo não está sozinho nessa história. Com relação ao problema do liderar, eu gostei do que você falou, mas eu quero te dizer o seguinte: o que o Flamengo faz questão de liderar é pelo exemplo, cara, é pela forma com que a gente se coloca dentro de campo, é pela gestão que a gente faz do futebol. Eu não quero ser o líder dos grupos, não, eu não quero liderar nenhum movimento, não, de volta ou de não volta. A gente vai seguir a orientação das autoridades. A gente tem conversado, assim, extensamente com as autoridades, seja com o prefeito, seja com o governador, até com o presidente da República nós vamos conversar, mas com o governador a gente tem conversado muito, com o prefeito a gente tem conversado muito, tá certo? Temos conversado com todo mundo para tentar fazer tudo dentro do que está estabelecido dentro da lei, claro que procurando fazer as coisas, tá certo? Da forma que melhor atendam também ao clube e ao futebol e à população. E a gente entende que fazendo da forma como que nós estamos fazendo de forma muito correta. Agora, quero deixar muito claro isso: o Flamengo quer liderar sim, mas o Flamengo quer liderar pelo exemplo, pela forma com que ele gere seu futebol, pela forma com que ele monta os seus times, pela forma com que ele resgatou o ano passado, por exemplo, o orgulho dos rubro-negros de torcerem pelo seu clube. Isso que a gente quer liderar. A gente quer liderar um movimento de melhoria do futebol brasileiro. É isso que a gente quer. Eu